Então abra comigo a sua Bíblia. Aleluia. Vocês me pegaram agora, hein? Lá em casa a gente também tem esse costume. Mateus capítulo 16, a partir do verso de número 15. Nós estamos, querido, nos direcionando para o término deste ano que Deus nos sustentou. Até aqui nós podemos dizer Ebenezer, certo? Até aqui Deus tem nos sustentado. E para todo acesso, ou para toda virada, nós precisamos de algo chamado chave. Diga comigo, chave. Eu acredito que você queira ter acessos diferentes para o ano de 2026. Eu acredito que você quer virar este ano de uma forma que você jamais virou, e eu quero começar profetizando. Isso vai ser uma verdade, uma realidade na sua vida e na sua história. Você vai ter uma virada de ano, você vai ter um Natal que você nunca teve anteriormente. Você e a sua casa verão a presença de Deus manifesta nesse final de ano. Então, eu queria conversar com vocês a respeito da importância de algumas chaves. Apesar de que hoje tem sido banalizada essa expressão, está todo mundo entregando uma chave, mas é interessante que as pessoas se esforçam, querido, para nos ensinar o que elas não sabem, nos entregar o que elas não têm. E está todo mundo falando, eu vou te passar uma chave, eu vou te passar uma chave, quando na verdade elas não têm nenhuma, porque se encontram enclausuradas em uma vida cheia de egoísmo, cheia de orgulho, cheia de ambição, e a chave que nós precisamos, ela se encontra em um lugar, é uma chave certa, e é essa chave que Deus quer entregar nas minhas e nas suas mãos nessa noite. Você crê nisso? Diga amém mais uma vez. Então, em Mateus capítulo 16, no versículo de número 15, você já abriu comigo? Amém? Nós temos então uma passagem extremamente conhecida, sabe, e estar ontem com o pastor Paulo Canuto aqui, para mim é motivo de muita alegria. Ele participou também da minha ordenação ao pastoreio, e ele é um homem que influenciou e ainda continua influenciando demais a minha vida, o meu ministério. Nós amamos demais aquele homem, e ele sempre fala, queridos, dessa questão do recheio contido em cada palavra, em cada letra, nos versículos bíblicos. Eugene Peterson, um teórico, diz que a familiaridade anestesia a nossa percepção. Então, às vezes, quando nós lemos um texto ou um trecho da Bíblia muito conhecido, devido à nossa familiaridade, a gente passa por cima, atropelando tudo, e não para. Então, há algum tempo atrás, eu senti o meu conhecimento teológico testado pelo meu sogro. Aleluia, esses milagres às vezes acontecem, e ele me chama para almoçar de vez em quando. Isso vai acontecer na sua vida, Vini, em nome de Jesus. E a gente foi convidado para almoçar certo dia, e depois do almoço, eu tive meu ministério provado pelo meu sogro com a seguinte pergunta. Ele disse assim: ô Gabriel, quantas vezes Noé pescou? Aí eu parei. Eu falei assim: meu sogro, esse trecho de Gênesis eu não estou lembrado não. E aí eu me esforçando, querido, para recorrer a todo acervo mental, teórico que eu tinha na mente, para poder responder quantas vezes Noé tinha pescado. Aí eu falei assim: eu não sei não, você vai me perdoar, vou ter que aprender com o senhor hoje aqui. Ele falou assim: Noé pescou 2 vezes, porque levou só um casal de minhoca. Ô irmão, eu estava na casa dele, mas eu fiz assim: vai embora. Porque para mim, a minha carreira pastoral já tinha acabado ali naquele momento, porque eu não sabia quantas vezes Noé tinha pescado. Ele me vem com essa conversa besta para o meu lado. Mas é interessante, querido, a gente avaliar a maneira em que nós lidamos com os nossos devocionais, com a leitura bíblica, porque por mais que estejamos familiarizados com algumas coisas, a palavra do Senhor é viva, e ela sempre vai trazer para nós um aspecto, uma porção diferente. Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui não é nada novo, mas Deus marcou essa noite na sua agenda para trazer algo ao teu coração que você ainda não tem, mas que a partir dessa noite você terá e irá avançar em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 15, esse texto conhecido diz o seguinte: disse-lhes ele, Jesus está dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus, antes de direcionar essa pergunta aos seus discípulos, ele estava perguntando a eles quem as pessoas diziam que ele era, quem os homens daquela época diziam quem era Jesus. E os discípulos, eles
se arriscam ali em alguns palpites, em algumas opiniões, mas depois essa conversa ela se afunila, ela fica um pouco mais estreita, porque Jesus não está só interessado no que outras pessoas dizem ou enxergam a seu respeito, mas ele vira para os discípulos agora e pergunta: e vocês? Quem eu sou nos lábios de vocês? Qual a imagem, qual a ideia, qual a concepção, qual a revelação, qual a visão que vocês têm a meu respeito? E na sequência do texto, agora no versículo de número 16, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga aleluia. Querido, Simão, ele flui na autoridade do Espírito Santo para discernir que Jesus não queria uma resposta que estivesse relacionada ao senso comum, ao que as pessoas enxergavam ao seu respeito. Simão diz: Jesus está à procura, Jesus está em busca de algo a mais, então eu preciso dar lugar aqui. Então, através de revelação, ele diz: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Sabe, falar sobre Jesus, qualquer pessoa pode falar. Dizer a respeito da pessoa de Deus, qualquer pessoa pode dizer. Afinal, quando nós tentamos compartilhar a Cristo com algumas pessoas, elas dizem: mas Deus é um só. Sim, querido, Deus é um só, mas existe uma porção de revelação que pode ser entregue a mim e a você nessa noite, porque falar de Jesus, muitas pessoas estão falando, mas falar do Cristo, o Filho do Deus vivo, só quem se relaciona com Ele. Tu és o Cristo. E por conta dessa resposta sobrenatural, algo profundo vai acontecer aqui, na sequência do texto, no verso agora de número 17. Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Diga aleluia. No versículo de número 18, Jesus continua dizendo: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja Batista Betel em Novo Horizonte. No verso de número 19, Jesus continua dizendo: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Diga glória a Deus. Queridos, então aqui Simão Pedro, Simão Bar-Jonas, conhecido como Pedro, ele recebe as chaves do reino do céu. Amém ou não amém? Não amém, gente. Vocês me pegaram na hora de abrir a Bíblia, agora eu estou devolvendo, estou dando troco. Não, gente, ele não recebeu. A promessa de Jesus está contida no versículo de número 18, no versículo de número 19, pode 16, 19. Quando nós encontramos Jesus dispensando a promessa, nós não temos o cumprimento instantâneo dela, porque Jesus não está dizendo: eu estou te dando. Jesus está dizendo: eu te darei. Jesus não está entregando nas mãos de Pedro instantaneamente aquilo que está prometendo. Jesus está lhe conferindo a promessa, mas o cumprimento dela ainda vai acontecer. Sabe, queridos, é interessante a gente pensar a esse respeito, porque o nosso imediatismo faz com que por muitas vezes a gente se emocione, se porte de maneira precipitada, de acordo com algumas palavras que ouvimos, de acordo com algumas promessas que nós recebemos. E o meu pai, usado por Deus, ele tem dito alguma coisa já há certo tempo, que acerca das palavras que eu recebo, acerca das palavras proféticas que eu recebo, todas elas eu devo colocar em um lugar específico da minha vida que se chama prateleira do tempo. Porque às vezes Deus está te dando um pequeno vislumbre daquilo que Ele vai realizar na sua vida. Mas para que isso aconteça, como o pastor Paulo Canuto nos disse ontem, nós precisaremos nos submeter a algo chamado tempo e modo. Tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para você, tudo aquilo que Deus tem a realizar na tua vida, está condicionado a esses dois fatores, chamado tempo e modo.
Eclesiastes diz que existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Em Eclesiastes nós também vamos ver a expressão de que Deus trabalha com o tempo e o modo das coisas, que o sábio, ele sabe discernir, ele sabe compreender o tempo e o modo de todas as coisas. Então, querido, talvez você esteja encerrando esse ano não satisfeito porque Deus te fez algumas promessas e elas ainda não se cumpriram. Mas até o dia 31 de dezembro continua sendo tempo para Deus agir na sua história. E se Ele não fizer no dia 31, o dia 1º é um novo dia em potencial para Deus manifestar favor e graça sobre a sua história. Agora, se submeta ao tempo e ao modo de Deus fazer as coisas. Quando nós nos submetemos a isso, nós acessamos um adjetivo, uma qualidade chamada maturidade. Diga comigo, maturidade. Eu estou cercado de pessoas muito mais experientes do que eu. Como o Helder costuma dizer, jovens do cabelo platinado, do cabelo branco. E alguns deles até sem cabelo. Mas, querido, maturidade não está nem um pouco alinhada ou associada aos anos de vida que nós vivemos. Tem gente que cresce, apodrece, mas nunca amadurece. A gente é tentado a acreditar que os nossos longos ou vários anos de vida nos conferiram a capacidade ou o acesso ao lugar da maturidade. Isso não é verdade. Eu me lembro de uma ocasião, a gente gosta de jogar bola, e eu já falei para o Vini largar esse ministério, ele não tem futuro. A gente gosta de jogar bola lá em Viema, e a gente ajunta todo mundo, os irmãos, os jovens, os adolescentes. E uma certa feita eu não estava no futebol, e os meninos me mandaram uma mensagem dizendo: pastor, aconteceu uma situação constrangedora aqui entre o fulano e o ciclano. Eu falei assim: esse menino, ele é abençoado, hein? Pensei. Mas quando eles me contam toda a situação, eles me disseram que quem falhou, quem acabou cometendo esse grave erro foi um senhor de idade, já experiente. Eu não esperava isso, querido. Às vezes nós somos tentados a acreditar que a nossa experiência vai nos conferir maturidade. Mas maturidade não é isso. Os anos de vida, os anos de experiências que eu e você temos, às vezes nos servem para uma distorção de imagem ou de percepção, quando na verdade amadurecimento nós estamos buscando nos anos de experiência. Mas o verdadeiro amadurecimento só vem de um lugar, vem do Senhor. Nós nos tornamos maduros, nós sabemos aproveitar a plenitude da vida, a totalidade do que a vida tem a nos oferecer, quando nós condicionamos a nossa opinião, a nossa vida, o jeito de nós fazermos as coisas a Deus. Por isso eu quero declarar sobre a tua vida que talvez 2025 não tenha sido um ano em que você amadureceu em algumas coisas, mas em 2026 você chegará pronto, amadurecido para muitas delas. Talvez nos faltou maturidade, querido, para lidarmos com algumas crises no casamento. Talvez nos faltou maturidade, queridos, para lidarmos com algumas crises na criação, no modo em que nós educamos os nossos filhos. Talvez nos faltou maturidade, querido, para lidarmos com alguns problemas que apareceram no serviço. Talvez nos faltou maturidade com alguns problemas que apareceram dentro da nossa igreja. Mas está chegando um tempo onde a maturidade do Senhor encontra a sua igreja, e nós seremos ruiós, filhos maduros, a qual a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação deles. Você sabe, na palavra do Senhor diz que existe uma expectativa, existe um anseio da criação em ver filhos amadurecidos se manifestando. Agora, quando a gente fala de maturidade, você já sabe, a gente não está falando só de anos de experiência cristã. Porque a verdade é que às vezes, querido, os nossos longos anos dentro da igreja, às vezes só nos serviram para uma coisa: para nos tornarmos crentes padronistas, saudosistas, ou no pior dos casos, rabugentos. Gente, dá um treco em mim. E aqui em Novo Horizonte não tem crente assim, mas em Viema tem. Me dá um trem na alma quando eu vejo um crente se aproximando de um novo convertido, e o novo convertido está contando as suas experiências, todo entusiasmado, dizendo: Deus está falando, Deus está fazendo, eu leio a Bíblia e ela está viva dentro de mim, eu estou orando, eu estou buscando, Deus está me acordando pelas manhãs. Aí o crente rabugento diz:
Não, eu já vivi isso aí. Isso é o primeiro amor, isso passa. Não, querido. Nós não seremos assim. Por causa do nosso posicionamento, os nossos filhos serão mais apaixonados por Jesus do que nós mesmos. Eu quero declarar que a maturidade vai fazer com que você seja um lugar de impulsionamento a pessoas que ainda entrarão nesse lugar. A tua vida será canal de motivação, de bênção. Você será uma referência nas mãos de Deus para motivar pessoas a buscarem como nunca buscaram, para viverem com Deus o que elas nunca viveram, porque maturidade é isso. Eu quero me submeter ao novo do Senhor, ao novo de Deus, sendo maduro, experiente, mas não saudosista, não limitando o poder, a manifestação de Deus, trazendo algo novo, ou matando a chama que há no coração das pessoas. O processo do amadurecimento em Pedro fez com que em algum momento ele se tornasse capaz de adquirir ou de acessar essas chaves. Mas Pedro, após essa promessa, ele sai com uma percepção vazia de sentido de que ele estava pronto. Tanto é que quando Jesus está dizendo a respeito da sua morte, lá em Mateus capítulo 26, dizendo, eu vou morrer, eu serei crucificado, Pedro vai dizer, Senhor, não precisa disso. Pedro, precisa. Senhor, ainda que todos esses se escandalizem do Senhor, eu jamais, eu estou pronto, diga comigo, eu estou pronto. Não está não. Eu estou pronto para morrer contigo. Pedro estava pronto a morrer com Jesus, gente? Não, não estava. Porque na oportunidade em que teve, negou a pessoa de Cristo. Mas, por mais que não seja a nossa pretensão nessa noite, dizer que estamos prontos, eu acredito que Deus está nos preparando para aquilo que Ele está manifestando na terra. Nós seremos parte do que Deus irá realizar em 2026. Você crê nisso? Diga amém. Agora, enquanto nós não amadurecemos, nós não temos acesso às chaves. Nós não podemos fugir daquilo que nos aperfeiçoa, porque é justamente o processo do aperfeiçoamento que nos permite acessar o estágio de cumprimento das promessas de Deus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 1, esse eu faço questão que projete e que você abra no seu lugar aí. Gálatas capítulo 4, versículo de número 1. O apóstolo Paulo diz à igreja da Galácia, digo pois, que todo homem, que todo tempo em que o herdeiro é menino, diga comigo, todo tempo em que o herdeiro é menino, é imaturo, todo tempo em que o herdeiro é imaturo, em nada se difere do servo. Ei, você vai ver Jesus em certo momento da história dizendo, eu já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu estou chamando vocês agora de amigos, ou talvez através da reconciliação, através da sua morte e ressurreição, não só amigos, mas filhos. Porque nós precisamos entender o que Deus está fazendo, querido. Se nós nos portarmos de forma imatura uma vida inteira, nós seremos servos. Nós jamais abandonaremos a condição de escravo. Mas, se esse servo ele entender a condição dele e amadurecer, ele terá acesso à herança, à herdade. Às vezes nós nos queixamos, querido, de bênçãos que não chegam na nossa vida, desacreditando da fidelidade de Deus ou da veracidade das palavras que ouvimos. Quando na real, quando na verdade, Deus já está mais do que interessado em manifestar muitas dessas palavras, cumprir muitas dessas promessas. Mas Deus não é irresponsável, gente. Esses dias nós estávamos sentados na mesa, pastor, e o meu pai me disse, a gente não está pronto para algumas coisas que a gente está almejando. Como igreja nós temos que nos organizar para muitas delas, porque Deus ainda não fez, Deus ainda não cumpriu, porque a gente não está pronto para administrar. Ei, querido, você, em sã consciência, dá o carro para o teu filho de 11 anos dirigir, sim ou não? Agora, você acha que Deus vai nos abençoar com bênçãos que nós estamos despreparados para administrá-las? Ele não é irresponsável. Se a gente tem sabedoria para fazer isso, que dirá o nosso Deus. Mas em 2026, nós entraremos amadurecidos. E eu quero declarar sobre a tua vida e sobre a tua história, as promessas de Deus vão se cumprir. E as chaves do reino dos céus serão entregues em suas mãos. Eu quero te contar um testemunho. Você sabe o que é testemunho?
É aquele que não edifica, só entristece. Eu tinha, nem lembro quantos anos eu tinha, mas eu acho que eu tinha 18 anos, tinha acabado de me casar. É isso mesmo. E a minha avó foi uma mulher abençoada por Deus. Ela teve o privilégio de viver até os seus 104 anos. Vai ser assim na sua vida. Morreu sem dar trabalho para ninguém, querido. A gente chegava lá, ela tomava Coca-Cola com a gente. Em uma situação como essa, que a gente está prestes a viver, um final de ano gostoso, a gente conseguiu sair de Viema e vir aqui em Presidente Venceslau, interior de São Paulo também, para poder passar na casa da avó, levar uma lembrancinha. Ela faria aniversário em janeiro, então a gente se antecipou já levando presente do Natal e do aniversário. E eu peguei o meu presente, deixei no porta-mala do carro, e a gente naquela alegria, naquele entusiasmo de querer ver a avó, de presenteá-la. Eu falei assim, onde está a chave do carro do meu pai? Meu pai passou a chave para mim, e eu fui pegar o presente da avó, certo? Eu abri o porta-mala do carro, eu peguei o presente da avó e eu fechei o porta-mala do carro. Eu estou com o presente, cadê a chave? Fala para mim, irmão, onde está a chave? Está dentro do porta-mala. Natal, querido. Você já tentou caçar um chaveiro no Natal? Ô, meu irmão, aquele dia eu amadureci em segundos o que eu não amadureci em anos. Porque no meu entusiasmo e no meu despreparo, eu peguei o presente e deixei a chave dentro do porta-mala, fechei o porta-mala com o carro travado. Aí vai eu e o meu tio em Presidente Venceslau procurar, no dia 25 de dezembro, uma data especial. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Cadê um chaveiro naquela cidade? Não encontrávamos nenhum. Até que a gente encontrou um abençoado. E a gente falou, você vai lá no bairro tal, o carro tal. Ele falou assim, eu vou. Ô pastor, eu nunca vi. Você já viu eu só ouvi falar na Bíblia do tal do devorador, do cortador. Eu nunca vi. Mas eu tenho certeza que ele parece muito com aquele chaveiro que a gente achou. Porque aquele chaveiro chegou e em segundos ele me tomou R$100 numa essência de velocidade incrível. Ele abriu o porta-mala que eu fechei com a chave lá dentro. E pegou a chave que eu estava incapacitado de tê-la em minhas mãos. E porque eu passei por esse processo, pergunta para mim se eu esqueci chave de volta dentro de porta-mala. Ei, não fuja daquilo que pode te aperfeiçoar. Talvez em 2025 você passou por coisas que te desapontaram, que te frustraram ou que te desagradaram. Mas se eu e você sairmos dessas mesmas coisas, mais amadurecidos, mais sensíveis à voz do Espírito, as chaves do reino dos céus vão chegar nas nossas mãos. Amadureça, porque existe um novo nível de acesso chegando para você em 2026. Você toma posse disso, faça barulho de festa, aplauda o Senhor, diga para quem está do seu lado, a gente vai amadurecer junto. Paulo fala, né, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu pensava como menino, mas depois que eu cresci, eu matei esse menino que havia dentro de mim e eu passei a fazer as coisas de um jeito mais amadurecido. É isso que Deus tem para mim e para você nessa noite. Maturidade, então, é o primeiro fator que faz com que eu e você sejamos capazes de receber as chaves do reino dos céus. Agora, como alguém que está curioso, finge para mim e pergunta, qual que é o segundo processo, pastor? Até o final do culto a gente vai melhorar, vai ter mais tópicos aí, você vai ficar treinado. Mas o segundo processo fala a respeito de cumprimento de propósito. Para que eu e você recebamos chaves que precisamos em nossa vida, em nossa história, em nosso ministério, não somente de maturidade é o que nós precisamos alcançar, mas precisamos também nos envolver no cumprimento de propósito. Quando você vê a Bíblia tratando sobre a expressão ou conversando com a gente sobre frutificar, nós somos levados a acreditar que frutificar fala a respeito do ato de ganhar novas vidas ou de agregar almas ao corpo de Cristo, de alcançarmos com a mensagem da cruz, com a mensagem do Evangelho, essas pessoas. Isso seria frutificar? Sim ou não? Depois do começo você ficou com medo de falar sim ou não, eu sei, mas é também. Só que frutificar, querido, fala a respeito de cumprirmos o nosso propósito.
Florescer, frutificar, fala a respeito de executarmos aquilo que fomos criados para viver. E é por isso que nós encontramos a indignação na pessoa de Jesus, quando ele vai ao encontro daquela figueira, procurando achar frutos nela, porque apesar de não ser tempo de figos, ela apresentava a aparência de quem tinha frutos. Não era tempo de frutos, mas também não era tempo de folhagem. E às vezes, vivendo uma vida imatura, nós também não nos envolvemos e não nos comprometemos com o nosso cumprimento de propósito. E vivemos uma vida, um evangelho de aparência. E por mais que seja o desejo de Deus nos abençoar, nós vivemos maldição. Ei, em Jeremias, você vai ver o Senhor dizendo para esse homem: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci, eu te santifiquei e eu te designei por profeta às nações. Existe um processo, existe um propósito que antecede a sua existência, a sua formação, que foi feito anteriormente no Senhor Jesus. Então, antes que você seja capaz de sonhar, de idealizar alguma vocação, alguma função a teu respeito, Deus já projetou algo para você. Você está vivendo e cumprindo isso? Eu já disse para vocês, na ocasião anterior, que eu não queria ser pastor, eu queria ter dignidade. Mas uma vez que eu ouvi a voz de Deus me dizendo: foi para ser pastor que eu te gerei. Então isso queima no meu coração até o dia de hoje, porque eu posso sonhar e idealizar coisas ao meu respeito, querido. Posso até sentir um prazer momentâneo nessas mesmas coisas, mas eu jamais vou sentir o que Deus é capaz de proporcionar ao meu coração quando eu estou fazendo exatamente aquilo que Ele quer para mim. Ei, em 2026, você vai morar no centro, no bairro centro, pastor? Não, você vai morar no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito dEle para a sua vida. Porque cumprir o propósito e a vocação que Deus tem para nós, faz com que acessamos as chaves do reino dos céus. Pastor, você está emocionado? Não, eu vou provar para você. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E essa projeção maravilhosa vai deixar pronto para nós também Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Mas primeiro, Apocalipse 3, 7. Apocalipse 3, 7. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Esse texto está falando de quem, querido? Diga comigo: Jesus. Então Jesus está se apresentando à igreja de Filadélfia dizendo: eu tenho a chave de Davi, eu fecho e ninguém abre, eu abro e ninguém fecha. Jesus está se apresentando a essa igreja como alguém que porta as chaves. Agora a pergunta que não quer calar é: por que é que Jesus tem essas chaves? Por que é que Jesus porta essas chaves? A resposta está em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 18. E o que vivo e fui morto, Jesus está dizendo: eu que vivo, fui morto. Estou vivo agora, mas eu tive que padecer, morrer e ressuscitar no teu lugar. Eu que vivo, fui morto. E eis que aqui estou vivo para todo sempre. Diga aleluia. Estou vivo para todo sempre, amém. Eu tenho as chaves do inferno e da morte. Jesus, lá no Getsemane, no último momento, no último instante em que esteve com seus discípulos antes de ser crucificado, estava orando ao Pai dizendo: Senhor, se possível, afasta de mim essa porção, afasta de mim esse cálice, mas sobre todas as coisas, que se cumpra o propósito do Senhor para a minha vida,
que se cumpra a vontade do Senhor sobre a minha história. Eu não quero fugir do meu propósito, eu não quero fugir do meu chamado, eu não quero fugir da vocação que o Senhor tem para mim. Então que seja feita a sua vontade. E é por isso que ele tem a chave de Davi. Ele fecha, ninguém abre, e ele abre, ninguém fecha. E é por isso também que ele tem as chaves do inferno e da morte. É esse Jesus que você serve, e é esse Jesus que nessa noite entrega chaves a quem se compromete a viver e cumprir o propósito que ele tem para a sua vida. Eu acredito que se você tivesse acreditado nisso, você teria levantado no mínimo 3 cadeiras aí. É esse Jesus que está entregando chaves na sua mão nessa noite, querido. Às vezes a gente se pergunta: Deus, o que eu posso fazer para alcançar as promessas do Senhor? O que eu tenho que alcançar, meu Deus? O que eu tenho que possuir? E a verdade, querida, é que você não precisa de mais nada, a não ser cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E sendo assim, as chaves do reino dos céus não vão chegar, já chegaram. Quando você vê em Lucas capítulo 4, não precisa abrir, Jesus em uma sinagoga parafraseando o profeta Isaías, quando Isaías, no seu capítulo de número 61, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Diga comigo, para. Isso indica finalidade. Para que você quer a unção do Espírito? Para que você quer ser cheio? Por que é que você tem pedido um novo nível de unção? Por que é que você tem pedido um novo nível de capacitação? Por que é que você tem pedido o que está pedindo ao Senhor? Porque a verdade é, querido, que Ele só realiza algo na vida de alguém quando isso tem um propósito e uma finalidade. Então Jesus vai dizer: Ele me ungiu para apregoar a salvação ou a libertação daqueles que se encontram cativos. Ele me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele me ungiu para curar os enfermos. Ele me ungiu para pôr em liberdade quem se encontrava aprisionado. Finalidade, propósito. A unção, diga comigo, a unção é para quem tem missão. Em quais missões eu e você estamos nos envolvendo? Será que a gente está cumprindo com excelência o propósito de Deus para as nossas vidas? Existe um novo nível de acesso. Existem novas chaves que serão entregues nas suas mãos quando você deixar de fazer o que quer e passar a fazer aquilo que Deus te criou para fazer. Sabe, querido, o que eu tenho pedido ao Senhor é para que eu jamais aprenda a fazer as coisas do meu jeito. Porque se eu quiser tocar do meu jeito, eu posso tocar. Se eu quiser pregar do meu jeito, eu posso pregar. Se eu quiser educar a minha filha do meu jeito, eu posso educar. Se eu quiser conduzir o meu casamento do meu jeito, eu posso fazer. Mas eu sei que existe o jeito dele. E isso é cumprir o propósito. Sabe por que muitas pessoas têm se frustrado ao longo do caminho, dizendo: eu fiz tudo o que eu podia? Porque o convite do Senhor Jesus para a sua vida não é para que você faça do seu jeito, e simplesmente para que você deixe Ele fazer. Se eu não atrapalhar o Senhor, em 2026, eu já terei acesso às chaves que Ele tem para mim. Não aprenda a fazer as coisas do seu jeito, mas tudo que você for convidado a fazer, faça na dependência do Senhor, a fim de cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Faça dependendo do Senhor. Existe uma nova maneira de você continuar vivendo tua vida, teu ministério, conduzindo a tua casa, conduzindo a empresa que Deus deu nas tuas mãos. Mas se preocupe em cumprir o propósito do Senhor. Sabe, a gente não cumpre propósito somente com um instrumento na nossa frente ou com um microfone nas nossas mãos. Quem foi que disse isso para você, querido? Martim Lutero, o homem que encabeçou a reforma protestante. No auge da transformação, das mudanças que ele estava provocando, ele foi procurado por um homem que morava no mesmo lugar onde ele morava. E esse homem chegou até Martim Lutero dizendo: olha, eu queria saber o que é que eu posso fazer para agradar a Deus assim como você tem agradado.
para ser tão relevante ao Senhor, ou para o Senhor, assim como você tem sido. E Martim Lutero olha para aquele homem e pergunta: o que é que você faz? Aquele homem diz para Martim Lutero o seguinte: olha, eu sou só um sapateiro, eu faço sapatos. Então Martim Lutero olha para aquele homem e diz: se você quer agradar a Deus, faça os melhores sapatos que você puder fazer, venda-os por um preço justo, e fazendo assim, você estará agradando o coração de Deus, assim como eu estou. Existe uma forma, querido, do nome de Deus ser glorificado em lugares improváveis. E qual forma é essa? É você se levantar pelas manhãs e dizer: Senhor, eu estou indo para o meu trabalho, para fazer coisas que eu já estou acostumado a fazer, mas hoje eu quero fazer do seu jeito. É você se levantar pela manhã e dizer: Senhor, eu estou na minha casa, um lugar em que eu estou habituado, acostumado a estar. Eu estou cercado dos meus filhos, do meu esposo, da minha esposa, e eu sei como conduzir esse dia do meu jeito, mas hoje eu quero que seja do seu. Eu quero cumprir a tua vontade, eu quero fazer com que o propósito do Senhor seja estabelecido na minha vida, que seja feito assim na terra, como é no céu, e as chaves vão chegar até as suas mãos. Chave é para quem é maduro. As chaves do reino dos céus é para quem se envolve no cumprimento do propósito. Mas as chaves também são para quem se move por revelação. Eu já disse para você que o que faz com que Pedro se difira, se distingua dos demais discípulos, foi o fato de ter se movido por revelação. Nós entramos em um estágio muito complexo. Nós entramos em uma estação da nossa vida extremamente comprometedora, quando a gente se acostuma a viver, ou conduzimos as nossas vidas por aquilo que está todo mundo enxergando, todo mundo ouvindo, o que está todo mundo fazendo, e a gente acha que Deus está nisso. A gente acha que Deus está nesse negócio. Se a gente deseja, querido, em 2026, portarmos as chaves do reino dos céus, a gente não pode mais se mover por aquilo que o senso comum diz para nós que já é o suficiente. Porque em Amós diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, aos profetas. Daniel se tornou alguém distinto, José se tornou alguém distinto, porque esses homens, tais quais como outros na Bíblia, se moveram por um espírito, chamado o Espírito da Revelação. Levanta sua mão, quero profetizar. Porque em 2 Coríntios está escrito que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado e reservado para aqueles que amam e confiam nele. Em 2026 você vai viver aquilo que seus olhos nunca viram. Em 2026 você vai viver aquilo que seus ouvidos nunca ouviram. Em 2026 você vai viver e alcançar aquilo que a tua mente e o teu coração jamais foi capaz de idealizar e de projetar. Mas sabe através do que você vai viver isso? Diga comigo: revelação. Porque na sequência do texto o apóstolo Paulo vai dizer: mas Deus irá revelar estas mesmas coisas através do quê? Do seu Espírito. Você quer ser bem-aventurado em 2026, querido? Você quer encerrar esse ano bem? Se mova por revelação. Revelação não é eis que te digo, e isso se assemelha muito ao que a gente conversou no profetizando anterior. Revelação, querido, significa ter acesso à ação de Deus de maneira íntima, através de comunhão. O Espírito da revelação me traz o discernimento da vontade de Deus. A revelação fala a respeito de um marco importante na vida de todo homem e mulher, que é extremamente usado nas mãos dele. Samuel começa a sua jornada de maneira relevante através de revelação. Quando o Senhor se revela a ele em uma noite onde ele confunde a voz do Senhor com a voz do sacerdote Eli. Mas até que chega em um momento em que ele diz: fala, Senhor, porque eu quero ouvir as suas revelações. Moisés começa a agir de maneira relevante quando ele tem a revelação da pessoa do Senhor, através de uma sarça que queimava e não se consumia. Isaías
teve uma ativação sobrenatural, uma nova estação do seu ministério, quando ele tem acesso a uma nova porção de revelação. E ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, eu tive a revelação do Senhor assentado em um alto e sublime trono. Talvez o que está faltando, querido, para que as chaves do reino dos céus sejam entregues em suas mãos, não seja maturidade e nem envolvimento com o teu propósito, mas sim passar ou voltar a se viver por revelação. Ei, querido, o mesmo Deus que está falando com você aqui agora, quer te despertar pelas madrugadas para dizer a você o que poucas pessoas estão ouvindo. Eu quero declarar que você voltará a ser despertado pelas madrugadas com novos níveis de revelação. Eu quero declarar que você vai estar trabalhando no mesmo lugar, mas haverá um momento, uma parte do dia em que o Senhor vai te arrebatar naquele instante e vai fazer com que a tua mente seja tomada por novos níveis de revelação. Existe um novo nível de revelação tomando essa casa, existe um novo nível de revelação tomando essa liderança, existe um novo nível de revelação tomando essa igreja. Revelação é o que distingue a multidão dos discípulos. Revelação é o que distingue aqueles que têm comunhão, relacionamento e os que são simpatizantes. Revelação é para quem se achega à pessoa de Jesus, está disposto a acessar um grau de intimidade, de comunhão, em que pessoas têm desprezado. A gente valoriza muito o dom profético, a gente valoriza muito o dom da revelação, mas a verdade é que muitos de nós, apesar de valorizarmos, não vivemos, porque a gente não está pronto a acessar um nível de intimidade que faz com que tenhamos acesso à revelação. Você vai buscar como poucas pessoas têm buscado em 2026, porque a revelação que você precisa não está simplesmente nos lábios do teu pastor, do teu discipulador, mas você vai ter acesso a isso na sua casa, no seu trabalho, quando você estiver tendo o seu tempo com Deus. Torne-se íntimo dele e novas chaves vão chegar até você. Você crê nisso? Diga amém. Para finalizar com você, essa era a parte que você falava assim: mas eu não quero mais agora também. Você está feliz ainda? Diga amém. Para finalizar com você, nós precisamos entender que quando o Senhor confere chaves em nossas mãos, a chave do reino dos céus, é um equívoco, é um engano da nossa parte acreditar que falar de chaves é falar da vontade do Senhor simplesmente em abrir coisas nas nossas vidas. Porque você acabou de ler comigo em Apocalipse que Jesus, ele abre algumas coisas e ninguém pode fechar, amém? Agora você pode dizer amém. Mas também ele fecha algumas coisas que nenhuma outra pessoa pode abrir, amém? Então, se de fato Deus está entregando novas chaves nas suas mãos nessa noite, é certo que muitas portas irão se abrir em 2026. Mas qual porta precisa ser fechada? Olha bem para mim, eu já estou encerrando. Qual porta que você falou que em 2025 você fecharia e ela ainda permanece aberta? O que foi que você disse para Jesus que abandonaria em 2025? E nós já nos encontramos em dezembro de 2025 e essa porta continua aberta. Sabe, querido, muitas portas vão se abrir diante de você, mas para que essas portas possam se abrir, outras precisam se fechar. Um dos ensinamentos mais importantes que eu recebi dos meus pais é entender que nem toda porta aberta fala a respeito de um favor de Deus. Existem portas abertas que dão legalidade para que Satanás trabalhe em nossa vida, trabalhe em nossa casa. Existem portas abertas em nossa vida que fazem com que o diabo tenha poder para manipular a nossa história. Mas se nessa noite você está saindo daqui com as chaves do reino dos céus nas suas mãos,
Existem portas que você já está fechando aqui agora. Eu declaro uma unção e um nível de ousadia no Espírito Santo, que vai fazer com que a porta do adultério seja fechada na sua vida, que vai fazer com que a porta da prostituição, da pornografia, seja fechada na sua vida, que vai fazer com que a porta da imoralidade, daquilo que desagrada a Deus, daquilo que é ilícito, seja fechado na sua vida. A porta da mormidão ou da frieza espiritual será fechada a partir de hoje. A porta da fofoca, da má conversação vai ser fechada a partir de hoje. Qual porta Deus está te convidando a fechar agora? A partir disso, querido, Deus não nos convida simplesmente a fecharmos portas inadequadas em nossa vida, mas eu quero declarar que nessa noite, em Novo Horizonte, se levanta uma igreja que fecha a porta do suicídio, fecha a porta da corrupção, fecha a porta do vício, fecha a porta da idolatria, fecha a porta da apostasia. Deus está entregando as chaves a essa igreja, pastor, que vai fazer com que as portas do inferno sejam fechadas aqui hoje. Eu estava tomando banho e o meu banho hoje foi diferente, foi com o Benjamin. Tomei banho com o Benjamin hoje, queridos. E depois que eu entreguei ele para Amanda, eu comecei a orar dentro do banheiro e eu senti isso no meu espírito. Em 2026, índices e taxas de ilegalidade, de criminalidade e de mortes trágicas que aconteciam nessa cidade, por conta de um posicionamento dessa igreja, vão ter uma queda brusca em nome de Jesus. As chaves que fecham essas mesmas portas estão sendo entregues a essa igreja nessa noite. E eu me lembro do ato que o apóstolo Tanino fez no profetizando do ano passado, do semestre passado. Isso não foi coincidência, isso não foi em vão. A igreja Batista Betel de Novo Horizonte está acessando uma nova chave nessa noite.